Meus amigos internautas, aproveitando esse período que estamos todos nesse isolamento social, a gente busca um pouco a sair desse isolamento, promovendo alguma discussão cultural, benéfica, para o esclarecimento do que está acontecendo no mundo, mais presente na propagação do coronavírus. Então, essa pandemia, ela nos trouxe essa condição de estarmos em isolamento e, ao mesmo tempo, é um momento propício para que a gente faça uma reflexão sobre a vida, sobre a nossa parada, né, de vida social, econômica, e a gente busque entender o que está acontecendo. É isso que a gente está tentando fazer aqui nas redes sociais. Eu quero colocar para os colegas que nos escutam, nossos internautas, nossos amigos, que o que eu tenho percebido nos meios de comunicação é uma abordagem muito frequente da pandemia, sob a ótica de análise das características da doença, a expansão do vírus em nível mundial, as características que ele apresenta. Fala-se muito sobre o impacto econômico no mundo, decorrente da pandemia, que não é pouco, realmente é grande, mas tem um aspecto que está sendo muito pouco, ou quase de forma alguma, discutida, que é a dimensão ambiental dessa pandemia. Ninguém está discutindo isso. Então a gente discute o problema da propagação da doença, do vírus, do contágio, e a raiz do problema que ocasiona e está ocasionando todo esse impacto mundial, a imprensa está deixando passar. E a gente está vivendo só o cotidiano, o dia a dia, os óbitos. E o momento é da gente refletir e entender as causas ambientais, também culturais, que deram origem a essa pandemia. Todos vocês já sabem, já ouviram falar, que esse vírus, né, ele está presente nos morcegos. Então, o morcego, ele é considerado o hospedeiro definitivo do coronavírus. E não é apenas esse último. Esse aí é o novo, porque os coronavírus já estão presentes no morcego na condição de hospedeiros. Na verdade, o que se coloca hoje e que se discute é como foi que esse vírus, que tem o morcego como hospedeiro definitivo, chegou a ser transmitido aos humanos. E nesse aspecto aparece um outro animal, que é o pangolim. Provavelmente quem é de outras partes do mundo, que não seja região asiática ou mesmo africana, pouco se ouve ou já ouviu falar do pangolim. O pangolim é muito parecido, inclusive os hábitos alimentares dele, né, com o nosso tatu, né, com o nosso tamanduá. Inclusive se alimenta de formigas, insetos. Então o que se coloca, tudo que se coloca hoje são probabilidades, hipóteses, não obstante aproximadas já a partir de estudos. Existe um indicativo, hipóteses e probabilidades de que o pangolim, esse animal, teria interagido com fezes de morcegos e teria contraído o coronavírus do morcego. Até aí, tudo bem.
Até já foi descoberto por pesquisa que realmente o pangolim ele tem o coronavírus do morcego. O problema está como esse vírus passou a circular entre os humanos. E aí é onde entra a questão ambiental que ninguém discute. É porque o pangolim, ele, na condição de hospedeiro também dos coronavírus, que não é só um, né? Esse é o mais recente, por isso que chama novo coronavírus. Esse pangolim, ele é um animal silvestre, cuja carne é muito consumida, cuja carne faz parte da cultura alimentar dos chineses e do povo asiático, e é uma carne muito procurada. O seu casco também, seu casco duro, ele é utilizado como alternativas medicinais, inclusive para dores reumáticas, reumatismo, dentro da cultura oriental. Então a carne sendo muito atraída pelos asiáticos e por essa dimensão ambiental ligada à cura de dores reumáticas no campo medicinal, e também um outro fator que se coloca é que o casco do pangolim tem também uma utilidade de melhorar a potência sexual. Então, esses fatores, no decorrer do tempo, sobretudo pelo paladar da carne, do pangolim, fez com que essa espécie entrasse num processo de extinção. O animal pangolim entrou em extinção, porque ele passou muito a ser abatido, procurado, mortos, traficados nas regiões asiáticas. Para que vocês tenham ideia, em 2002, numa conferência internacional, ficou definitivamente proibido o tráfico e o abate do pangolim. Ocorre que o desrespeito às leis internacionais possibilitou com que muitos países asiáticos continuassem traficando, matando, abatendo os pangolins, que são vendidos nos mercados asiáticos. E aí o pangolim, esse animal que vocês estão vendo aí, de origem silvestre, não obstante as leis que proibiam, continuou a ser abatido, não obedecendo à Convenção Internacional das Espécies Ameaçadas. E os países que buscam comprar esses animais, né, os traficantes, é justamente a China, o Vietnã e a Coreia do Sul, entre outros. Mas esses são os mais que se expõem. Então, é um animal silvestre que está presente nas florestas asiáticas e africanas. Pois bem, já se colocou inclusive a possibilidade desse vírus estar presente em outros animais que são abatidos, em outros animais silvestres que são abatidos e são vendidos nos mercados orientais. Inclusive, a Convenção Internacional que proibiu a matança do pangolim não foi apenas por causa do pangolim. Essa conferência, ela proibiu
o tráfico e a matança dos animais, de vários animais silvestres, em 2002. E o que é que a gente coloca nessa condição? Primeiro, porque ainda está em estudo essas probabilidades. Eu falei no início que eram hipóteses. Hipóteses, né, de como esse vírus chegou até humanos. Porque o que se coloca é que esses animais silvestres, eles são abatidos, são tirados do seu habitat natural, das florestas, são mortos e sua carne passa a ser vendida nos mercados orientais. Entre eles, no mercado de Wuhan, que é justamente a cidade chinesa onde começou a propagação do coronavírus entre as pessoas. Teria alguém lá do mercado de Wuhan lidado com carnes abatidas do pangolim, e essa interatividade com a carne do pangolim teria possibilitado o humano a se contaminar com o vírus. Então, o vírus está lá no morcego, passa para o pangolim, e a probabilidade, a hipótese que se coloca é que no mercado de Wuhan, a carne do pangolim passou a ser consumida ou interagida, não, na manipulação, e a partir disso os humanos se contaminaram com o vírus. Então, o pangolim ele passa a aparecer nessa história como o hospedeiro veicular, aquele que veicula o vírus. Não o morcego diretamente, mas o pangolim, que passou agora, né, a ser o hospedeiro, o animal que veiculou a doença para os humanos. E que os humanos, por sua vez, passou a propagar o vírus para os seus semelhantes. Então, ninguém discute essas coisas. Ninguém questiona. Claro que é hipótese, que é estudo. Inclusive, a gente tem que colocar que a Universidade Agrícola da China é quem está empreendendo esses estudos. E que na análise do genoma do vírus que tem os pangolins, foi a Universidade Agrícola da China que percebeu que tinha a mesma característica do coronavírus presente nos humanos contaminados. O mesmo. Então, os estudos científicos aproximam dessa condição. Daí o pangolim emergir, né, como animal, no caso, se é que podemos dizer, mais suspeito. Mas até então, antes desses estudos relacionados ao pangolim, onde se detecta de que o genoma do pangolim é idêntico ao genoma do vírus contraído pelos humanos, se tinha percepção que, na verdade, existia a possibilidade de esses animais silvestres que são abatidos nos mercados orientais tivessem sido responsáveis pela contaminação dos humanos. E a gente sabe que os chineses, os orientais, têm uma cultura muito exótica para nós, mas para eles é natural, não podemos ser etnocêntricos, ou seja, julgar os outros fundamentados na nossa cultura. Eles têm a cultura e deve ser respeitada. E nós sabemos que o hábito alimentar, a cultura alimentar do chinês, né, é comum o consumo de morcegos, inclusive os morcegos são comercializados para serem consumidos, para serem ingeridos. Lá se consome o escorpião, a carne do cachorro, lá se consome insetos, escorpiões, serpentes, inclusive até se colocaram que poderia ser as cobras. O consumo da carne de cobra estava provocando a propagação do vírus entre os humanos. Então todos esses animais, eles ficaram suspeitos.
E não tem nada certo para definir que o culpado único é o pangolim. Mas que os estudos que foram aprofundados de pangolim são esses que se colocam em evidência, e por isso o pangolim é tão falado nessa abordagem do coronavírus. E aí eu quero colocar, né, que essa dimensão ambiental, ela não é falada na grande imprensa, nos meios de comunicação. Livra-se a discussão de um problema ligado ao meio ambiente, ligado ao tráfego internacional de animais silvestres, como é o caso do pangolim, e outros animais silvestres que são abatidos e ilegalmente vendidos no mercado asiático. E aí é necessária uma denúncia. Cada vez mais o habitat desses animais está sendo reduzido, porque a expansão demográfica, a pressão capitalista, a dimensão econômica, cada vez mais se impõe uma pressão social sobre o meio natural, e isso destrói as florestas e os ecossistemas e animais que estão em seu habitat natural, que mesmo com os coronavírus que eles possuem, não teria problema nenhum para os humanos. O problema é que estão tirando esses animais do seu habitat natural para fins comerciais, para serem abatidos, e aí, pelo valor da carne, pelo valor medicinal do casco, eles passam a ser a menina dos olhos nos mercados orientais. E o mercado de Taiwan é um desses principais mercados que comercializa carnes de animais silvestres. Taiwan é uma província da China. Taiwan tem 10 milhões de habitantes. Inclusive em 1927 chegou a ser até a capital da China. E esse mercado de Taiwan não é à toa que foi lá que começou o contágio do vírus entre humanos. Daí a gente ouviu muito falar em Taiwan quando surgem as reportagens sobre a pandemia na televisão. Porque ela começou lá. Foi a cidade que foi forçada, né, ao isolamento social na sua forma já inicial. Foi forçada mesmo pelo governo chinês para fins de controle ao isolamento. Mas ninguém coloca o Taiwan como um centro comercial de animais silvestres que são abatidos e vendidos para o mercado asiático. E como o mercado de Taiwan, existem números no Oriente. Então é preciso que se faça uma reflexão. O problema do coronavírus é um problema de saúde, é um problema, antes de tudo, ambiental. Porque se tivesse o controle, se tivesse se obedecendo, né, às decisões que foram trilhadas, que foram acordadas na Convenção Internacional, que proibia a matança e o tráfico dos animais silvestres, entre eles o pangolim, possivelmente a gente não estaria nesse estágio. E os morcegos têm coronavírus. O morcego tem coronavírus. Esse é apenas o mais recente. O novo coronavírus, que integra, né, os quais o morcego hospeda. E esse novo coronavírus chegou, né, também agora aos pangolins. Como se coloca as hipóteses desse coronavírus também está em outras espécies que são consumidas no hábito alimentar chinês oriental, e outros países inclusive. Estamos trabalhando hipóteses que se aproximam, né, da verdade, feita inclusive pela Universidade Agrícola da China. Então, é necessário, nesse momento, né, de
discussão sobre a pandemia do coronavírus, que se discutamos e a gente passa a entender o problema, a raiz do problema, que começa num problema ambiental, de alteração dos ecossistemas, de destruição das florestas e de transformar animais em mercadorias num comércio internacional, movido pelo lucro. É a lei do capitalismo. Mas, se você liga a televisão, se você lê o jornal, as notícias ficam só no verniz, só no superficial. Ninguém coloca o dedo na ferida para fazer uma denúncia que é o comportamento predatório da sociedade sobre os ecossistemas, sobre a destruição das florestas, sobre a transformação de animais em mercadorias para serem vendidos a preços altos em mercados orientais. E aí uma coisa importante que se diga: não podemos condenar os hábitos alimentares dos orientais. É a cultura, faz parte da vida. Não podemos fazer um juízo de valor da cultura alimentar dos orientais fundamentado nas nossas experiências pessoais de latinos, de América ou de europeus. Não podemos ver o mundo numa visão etnocêntrica, ver o mundo a partir das nossas experiências. Porque, caso contrário, também os hindus que moram na Índia vai nos condenar, porque nós consumimos a carne de gado. E o gado, o boi na Índia é um animal sagrado. Agora, o que a gente tem que começar a entender é a dimensão predatória de, em nome do lucro, se está em todo o mundo destruindo florestas. Vejam só a pressão que se está fazendo na Amazônia. A tendência do capitalismo, dessa sociedade louca, que vive do lucro, que morra o homem e que se pegue em dinheiro, é essa. Natureza virou mercadoria. Os animais silvestres valem dinheiro, são mercadorias. Há muito tempo, para o capitalismo, os animais perderam a sua dimensão biológica e passaram a se constituir em produtos, mercadorias. Vejam só o que acontece com os elefantes na África. Aqui na Amazônia, onde inclusive se querem ocupar a Amazônia para explorar a mineração e índio, ecossistemas, animais que desapareçam. É essa a pressão do capitalismo. Aí quando você mexe nos ecossistemas, os ecossistemas são alterados, e aí esses animais saem do seu habitat natural, e esses animais levam consigo suas características genéticas e de apropriação de vírus. Porque se os morcegos que já têm os coronavírus, mesmo passando para os pangolins, se eles estivessem na floresta, não tinha problema. O grande problema é que toneladas e toneladas desses animais são retirados das florestas para serem transformados em carnes a serem vendidas nos mercados, que recebe o nome de mercado de peixes. Inclusive esse mercado de Wuhan é conhecido como mercado de peixes. Dentro dessa onda aí, que aparece aqui na América, de se comer o peixe cru em todo supermercado, né? Tem agora essa prática chinesa. Eu não estou fazendo a condenação, né, dessa transposição, mas eu estou só dando um indicativo porque não estou falando mal do sushi de maneira alguma, eu estou só dando um indicativo, né, que o mercado em Wuhan é um mercado de peixes. Só que se você vai fazer uma pesquisa na internet, no YouTube, o peixe pouco aparece. O que você vê abatido lá são carne de cachorro para vender, mas isso aí faz parte do hábito alimentar. Não podemos, como eu falei, condenar. O grande problema é a questão sanitária. O grande problema é a questão
da matança dos animais silvestres, da destruição dos ecossistemas, de se colocar esses animais em extinção. E a sociedade não sabe lidar com a natureza. E parece que a carne é muito valiosa, né? É um produto quase que conjuntural, de grande valor econômico, e a busca do lucro, está levando à extinção dos animais silvestres. Que mesmo proibido numa convenção internacional, olha só, em 2002, já em função desses problemas que estavam acontecendo de gripes, dessas características dessa doença, não é de agora, desde 2002 ela já vinha se espalhando, e tanto é que essa convenção internacional, que proibiu o tráfico de animais silvestres, foi condicionada por esse problema de saúde. Agora imagina, de 2002 até 2019. Se você entrar na internet, você vai começar a perceber que tem, inclusive, reportagens de apreensão de pangolins em 2017. A Indonésia compra bastante, né? Aliás, a Indonésia, né, compra, ela vende, né, também. Mas na verdade é isso, né, que a China, ela continua sendo o centro comprador dos pangolins e de outros animais silvestres proibidos, né, em nível internacional, por convenções internacionais. E nós terminamos contraindo mais um coronavírus. Por isso que é o novo. E que no momento o pangolim aparece como o hospedeiro que veicula a doença, que está lá no morcego e ele chegou até os humanos. Mas isso é estudo, aprofundamento, inclusive dos cientistas da Universidade Agrícola da China. Então, é isso, meus colegas. Busquei aqui fazer uma abordagem de um aspecto ambiental que a mídia ainda não colocou. Enquanto medicina estiver desassociada de meio ambiente, nós não vamos chegar à saúde. Porque a saúde é você não adoecer. Quando você trata, você já está doente. Saúde é não precisar de médico. Saúde é você não contrair. E para você chegar a isso, você tem que trabalhar, entender a importância dos ecossistemas equilibrados, a importância do meio ambiente. Se nós, em nível mundial, nos preocuparmos com o meio ambiente, com o equilíbrio ambiental, nós iríamos evitar muitos problemas que são causados por esses impactos de destruição da natureza. E fique essa reflexão. Então, toda vez que você ouvir uma reportagem na televisão, nas revistas, nas redes sociais, questionem por que essa dimensão ambiental dessa pandemia não se discute. Qual o interesse está por trás de não fazer a denúncia, de não se fazer a denúncia do comportamento social sobre a natureza, a destruição da natureza, de transformar a natureza em mercadoria? Então a gente fica tratando a doença, ficamos colocando as características do vírus, os problemas econômicos ocasionados pela propagação, né, pela pandemia. A gente fica colocando as características da doença até para orientar as pessoas, né, que a contraem. A gente incentiva, como é necessário, o isolamento social, como todos nós estamos fazendo isso. Mas eu pergunto, por que, com qual interesse, não se aborda as causas desse problema, que são causas ambientais? Valeu, a gente agradece a você, a gente tem nosso canal no YouTube, a gente tem também a Rádio TV Urupemba. Quem acessar pelo YouTube, aperta lá o gostei, né, e se inscreve no nosso canal da Rádio TV Urupemba. É uma contribuição que a gente dá para refletir sobre esse problema que a gente está vivendo nesse momento. Mas uma coisa eu digo, fé, coragem, determinação, muita solidariedade entre nós
na esperança de que nós vamos superar esse problema. Fique com Deus.